capítulo 14. Todos podem dizer amém? Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Amém? Podem tomar vossos assentos. Muito obrigado pela reverência à leitura da palavra do Senhor. Meus amados, terça-feira passada nós começamos a falar sobre os dons espirituais e falamos aqui os dons de revelação. Falamos sobre os dons da palavra, da sabedoria, da ciência, do discernimento. E hoje nós vamos falar sobre os dons de elocução, que são os dons de profecia, dom de falar em línguas, dom de interpretação de línguas. E a profecia, nós sabemos que é um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus sob o impulso do Espírito Santo. Que responsabilidade é a profecia, né? Porque é trazer uma palavra ou uma revelação diretamente do coração de Deus ao homem. Essa é impulsionado pelo Espírito Santo. Vamos ver o que diz aqui, 1 Coríntios 14, 24 e 25, diz assim: mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todo é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós, com o propósito da edificação. Segundo o saudoso pastor Estevão Ângelo de Souza, ele diz que a profecia é a manifestação momentânea do Espírito da profecia com um dom ministerial na igreja. Porque há três fontes das quais pode seguir uma mensagem profética dessas três fontes. Primeiro, a fonte divina, que é o que se espera que toda profecia ela seja da direção de Deus. É a inspiração que parte diretamente do coração de Deus para o homem, que a recebe e transmite para que o Senhor ordenar, ou fica consigo quando a mensagem não deve ser revelada publicamente. Eu falei aqui, dei uma breve tradução na terça-feira, porque quando se está pregando a mensagem, a palavra de Deus, ela é a maior profecia do momento, daquele momento. Se Deus revelar algo a alguém, ele espera terminar a pregação, aí ele vai e entrega a mensagem que Deus colocou no coração dele. Porque a profecia, ela não é maior do que a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela está em primeiro lugar. A pessoa termina de entregar a mensagem, você pode entregar. Se Deus autorizou entregar a mensagem, entregue. Agora tenha o cuidado que se Deus falou que é só para a pessoa, então não é para a igreja total. Mas tem muita gente que se empolga quando Deus está usando ele
que a mensagem é para uma só pessoa e ele entrega para toda a igreja. Que não tem nada a ver com aquela situação. A mensagem é só para a pessoa. E às vezes uma mensagem que ele só quer nem saber. Se for para envergonhar, vai envergonhar logo agora, no momento. Não faça isso. Tenha a sabedoria. A sabedoria de Deus para você entregar aquilo que Deus mandou. Porque a mensagem ela tem que vir de Deus. Vamos ver o que diz aqui Tiago, capítulo 1 e versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então a mensagem ela vem da parte do Senhor nosso Deus. E Pedro também nos aconselha, 1 Pedro capítulo 4 e o versículo 11 diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então a fonte que é divina, tem que vir do Senhor. A mensagem ela vem diretamente do Senhor nosso Deus. Vamos ver o que diz o profeta Jeremias, do capítulo 23 de Jeremias, capítulo 23, versículo 28 e 29. Diz um profeta que teve um sonho, que conte o sonho. Aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Então ele faz duas perguntas aqui, demonstrando que a palavra, ela aqui, ela simboliza como um trigo, porque é verdadeira, é genuíno. Esse não tem nada a ver com o palha. Que tiver sonho, mas o que vale é a palavra que vem do Senhor nosso Deus. Ela é como um fogo. A pessoa que recebe a mensagem diretamente de Deus, ele conhece, ele sabe. Quando é Deus que está falando, ele sente o ardor, o queimor, porque diz que é com um martelo que esmiuça a penha, a rocha. Ela vem para quebrar, para desfazer aquilo que às vezes pode estar sendo um obstáculo, impedimento na vida da pessoa, e ele está acomodado, ele está tranquilo, e o Senhor traz um despertamento, porque Deus conhece e sonda os nossos corações. Aleluia! Então, a mensagem, a primeira fonte, ela é divina. Segundo, humana. Neste caso, a mensagem parte do coração do próprio profeta, que por pura emoção humana, fala sem autorização do Senhor. Meu Deus, se Deus não mandou falar, o que você quer falar alguma coisa? Se Deus não mandou, espere. Não vai falar algo que Deus não mandou. Vamos ver com um exemplo. Abra sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 2. Diz assim: e disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em uma casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas, ou seja, do tabernáculo. E disse Natã ao rei: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Isso aqui foi de Deus, amado? Não. Isso aqui foi do próprio homem. O próprio profeta Natã, um homem de Deus. Agora, o que me chama a atenção, que Deus vai dizer para Natã: Natã, tu volta lá. Na hora que ele saiu da presença do rei, no versículo 4. Porém, sucedeu naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz a meu servo Davi,
Assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Já disse não. Ele começa a relatar a situação, diz que é o filho dele que vai construir essa casa. Mas quando chega no versículo 17, o que me chama a atenção de Natan é aqui. O versículo diz assim: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre, diante de ti, do teu trono, será firme para sempre. Agora 17, conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Que humildade do profeta Natan. Ele recebeu, ele foi falar dele mesmo, mas ele voltou atrás. Não, eu vou falar aquilo que Deus mandou. Ele não fez desse zangar, porque tem profeta que zanga, vai entregar uma mensagem para a pessoa e diz: ai de tu se tu não acreditar, já vinha com ameaça para mim, já sabe que eu não vou acreditar. Já vinha: ai de tu se não acreditar. Meu irmão, entrega o que Deus colocou no seu coração. Se quiser acreditar, acredita. Se não quiser, que é problema da pessoa, ele deu. Para que esse negócio de forçar? Não, eu sou uma mulher de Deus, está duvidando de mim. Eu sou um homem de Deus, está duvidando de mim. E não, mano, entregue. Se Deus mandou você entregar, entregue. Não vá sofrer, que tem uns que sofrem. Eu não quero entregar, e Deus cobra. Deus quer usar ele. Então deixe Deus lhe usar. Eu tenho medo de falar e a pessoa não acreditar. Problema da pessoa. Agora também não vai entregar aquilo que Deus não mandou, porque não vai surtir efeito, não vai trazer transformação. E a pessoa fica esperando, até agora não aconteceu ainda. Já passou um mês, já passou um ano, e a profecia não aconteceu ainda, porque não era de Deus. Porque quando é de Deus, ela se cumpre no tempo do Senhor nosso Deus. A terceira fonte é demoníaca. A falsa profecia parte diretamente de um espírito enganador de Satanás. E o apóstolo Paulo, ele já nos admoesta sobre essa situação. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles como ações de graça. Aqui, Paulo já admoestava sobre esse perigo desses dias, que viria homens usados pelo inimigo, porque a consciência é cauterizada. Se a consciência está cauterizada, a palavra de Deus bate lá e ela volta, ela não tem acesso. O Senhor não encontra guarida na vida dele. Ele está totalmente fora do Senhor, fora da presença de Deus. E deixa ser ouvido e fala aquilo que as pessoas agradam. Que aqui tanto o homem como o inimigo quer falar algo que venha agradar, massagear o ego, né? E a pessoa hoje tem muitos à procura. Esse aí, quando a mensagem é verdadeira, ele tem comichão nos ouvidos, não quer ouvir a genuína palavra do Senhor, e então deixa ser levado. E esse espírito, ele vai se manifestar quando a igreja já está se manifestando, mas mesmo vai dominar quando a igreja for tirada aqui da face da terra. Vamos ver o que diz Apocalipse, capítulo 16. 16 de Apocalipse já fala sobre isso. O versículo 13 e 14 diz: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônio, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis e de todo mundo para os congregar para a batalha daquela grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui era um antitipo das pragas lá do Egito, né?
Então vai se manifestar. Isso cumprindo uma profecia do profeta Zacarias. O profeta Zacarias, ele já havia falado sobre essa profecia no capítulo 13 do profeta Zacarias, e no versículo 2 diz: e acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nobres dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Então vai atuar. E as pessoas incautas, por falta de conhecimento, e deixam ser levadas. Voltando aqui para a profecia como ministério, a profecia era concedida no Antigo Testamento apenas a alguns crentes, os quais servia e exercia o ministério de profeta. No Antigo Testamento era como ministério de profeta. Com a manifestação do Espírito, ou como dom de profecia, a profecia agora está disponível a todo cristão cheio do Espírito Santo. Então ela não ficou limitada no Antigo Testamento, eram algumas pessoas que eram usadas. Mas agora, na dispensação da graça, ela para todos todos os cristãos. Vamos ver o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas, o que acontece? Profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Então para os nossos dias, é para toda a igreja, todos quanto o Senhor chamou, Deus escolheu para ser usado, se colocou na presença do Senhor, Deus vai usar. Agora tenhamos um cuidado. Que o dom de profecia, ele não é seu, ele é do Senhor, é do Espírito Santo. Ele vai lhe usar. Não vai sair para ele dizendo que eu tenho um dom disso, tenho um dom daquilo. Eu não tenho um dom nenhum. Quem dá é o Senhor que nos usa. E Ele usa quem Ele quer, no momento que Ele quer. Agora tenham cuidado com profecias casamenteiras. Não existe profecia casamenteira. Lá no Jardim do Éden, quando Deus viu que Adão estava sozinho, ele disse que não é bom que o homem esteja só, uma adjuntora para ele, estava tudo bem. E no dia que eles desobedeceram ao Senhor, pecaram, se esconderam de Deus. E Deus chegou, ele não foi falar com Eva não, ele foi falar com Adão. E disse: Adão, por que tu fez isso? Só a mulher que tu me deste. O que ele está dizendo? Tu não tinha dado mulher, não tinha acontecido isso. Foi o último que o Senhor deu. Foi o último. Agora, pastor, e hoje? A escolha é sua. Você que escolhe. Vai orar. Onde que Deus entra? Deus vai lhe ajudar a escolher. Senhor, não deixa eu errar. Eu quero fazer uma escolha certa. E vai orar. Pastor, como é que eu sei que está dando certo? As coisas estão andando. As coisas estão fluindo. Você está se apegando a mais. Os dois estão se combinando. As coisas estão andando. Isso é a confirmação das bênçãos do Senhor. Não precisa ser, o que foi que você veio fazer aqui? Não, eu vim aqui saber que eu estou namorando com a menina e eu quero saber se Deus está nesse negócio. Não vai conhecer não, meu filho. E também não vai dizer que fulano já está casado, está vivendo bem, e alguém dizer, esse marido não é teu. Não vai arrumar confusão com casamento não. Vai orar para Deus abençoar. Profecia não é para isso. Jazinho eu vou esclarecer para que profecia não serve.
Então, o Senhor usa quem Ele quer. A profecia tem como propósito 3 propósitos específicos. Primeiro, edificar. A edificação da igreja. Segundo, exortar. Quer ver a pessoa imagina que está tudo bem, a ver não está. E ela traz edificação. E também traz consolo. Está aqui no texto que nós lemos, versículo 29. Diz: e fale 2 ou 3, e os que ouvem, julgue. Porque ela traz da direita ao julgamento. Então, mas o propósito dela é trazer edificação e consolo. Quando você vê uma profecia seca, que ela não derrama nenhum azeite, nada, não trouxe nenhum consolo da parte do Senhor, tem alguma coisa errada, mano. Porque Deus, Ele vai exortar. Ele exorta, mas meu filho, é por isso. Ali é o consolo. Por que Deus está fazendo isso? Deus, Ele consola. Ele é um pai que Ele bate, mas Ele também derrama o azeite nas feridas. Ele cura. E quando você vê só bater, sem nenhuma gota de azeite, tenha o cuidado. Na profecia, há possibilidade de embuste humano. Voltamos lá em Jeremias, capítulo 23 de Jeremias, e o versículo 16 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetiza, ensina-vos vaidade e fala da visão do seu coração e não da boca do Senhor. O pastor Neto está dizendo isso, não é a Bíblia. Pastor, o que eu preciso? Discernimento. Nós já falamos aqui sobre discernimento. Nós não precisamos tanto de discernimento como no nosso dia. Discernir o que é de Deus, o que é do homem e o que é do inimigo. Qual que é a fonte da mensagem? E um discernimento de espírito não deixa você ficar enganado. É o dom que eu tenho pedido ao Senhor. Senhor, me usa com esse dom para mim não ser enganado. É o dom de discernimento. Agora, quais as funções da profecia? Já falamos que é exortar, edificar e consolar. A profecia é descrita como sendo usada para edificação, exortação e consolação. Essas expressões têm por objetivo fortalecer o corpo de Cristo, que é a igreja. A palavra exortação, ela traz a ideia de encorajar. Não tem a ideia específica de repreensão, mas de fortalecimento. Que às vezes nós só pegamos para a repreensão do que está errado, mas também ela tem um sentido de encorajar, edificar, construir, colocar uma base e consolar. Aqui apresenta a ideia de despertar, acalmar ou consolar, de ficar ao lado de uma pessoa para trazer conforto. Não tem momento que você tem que ficar ao lado de alguém para trazer um conforto, uma palavra? Então, nesse sentido, essas expressões devem ser entendidas como a base da atuação da profecia como um dom do Espírito Santo. Não é a pessoa que está trazendo, mas o Espírito Santo está trazendo para aquela pessoa ou para a igreja do Senhor. Então, o Espírito Santo só está usando você como um canal de bênção, como um instrumento do Senhor para transmitir aquilo que Ele quer passar para a igreja. Ou se não estivesse aqui e começasse uma voz ecoar o Espírito Santo falando, se ia se assustar, não ia? Onde é que está essa voz aqui? Você não ia entender. Mas o Espírito Santo, ele usa a pessoa para que nós possamos entender que é Ele que está falando com a igreja do Senhor. E o que está por vir? A profecia também ela fala sobre o futuro. Não se pode esquecer
de que a profecia no Novo Testamento também ela é preditiva, né? Profetas foram usados por Deus para profetizar sobre o fim dos tempos do Antigo Testamento e do Novo. Há profecias também a respeito desse assunto. A história ela foi delimitada por Deus, que por sua graça nos revelou o que vai acontecer. Todos nós, pela palavra do Senhor, nós sabemos o que vai acontecer pela palavra, pela Bíblia. Não há muitas novidades para os servos de Deus se ele ler a Bíblia, porque a pessoa costuma, ele não quer ler a Bíblia e quer ouvir Deus falar com ele, ele só quer ouvir a profecia. Amada, a maior profecia é a palavra de Deus. Nós temos que ter sede de ler, de ouvir a palavra do Senhor, porque quando nós temos desejo, a fome, a sede de ler a palavra do Senhor, já sabe tudo como vai terminar. A igreja, nós sabemos que a igreja será arrebatada, estaremos no céu, o inimigo será preso, depois aniquilado, e o Senhor Jesus, ele governará humilhando, depois soberanamente. Tudo isso nós sabemos pela palavra do Senhor. E se alguém vem falar isso, não é novidade para nós. Não precisa ouvir profecia acerca disso, porque já está na palavra do Senhor. Agora Deus, ele sabe quando um servo dele está passando por uma situação que só ele e Deus sabe, e Deus usa alguém para trazer um conforto, um consolo para aquela pessoa. Ali trazendo um ânimo, a força novamente para que ele continue. Deus sabe todas as coisas. Abraão um dia estava triste, tinha vencido aqueles reis, tinha resgatado o seu sobrinho Ló daquela batalha, tinha vencido 5 reis com 318 homens da sua casa. Mas o Senhor viu ele triste, e o Senhor visitou ele de noite, trazendo um consolo para Abraão. Esse é o Deus que nós servimos, que no meio das aflições, no meio das lutas, ele traz consolo, ele traz conforto para os seus servos. Aleluia! É um Deus que nos conhece, amados. Para que não serve a profecia? Para que a profecia não serve? Primeiro, a profecia, como um dom do Espírito Santo, não tem função de dirigir administrativamente a igreja. Pelo menos não a igreja ser administrada por profecia. Isso não precisa disso. Ela não precisa. As decisões relacionadas ao dia a dia não são objeto da profecia. Não precisa para isso. Profecia não é para isso. Pois cremos que Deus dá o dom da palavra da sabedoria. Aí sim, não vamos precisar da palavra da sabedoria para administrar. Essa nós precisamos. Aos líderes da igreja, a fim de que eles zelem pela obra de Deus, nós precisamos da palavra da sabedoria. Aqui não precisa de profecia. Decisões relacionadas com o que você vai fazer no tempo de melhoria, que se vai ornamentar, isso não precisa de profecia. A profecia não é para isso, não é para esse lado administrativo. A responsabilidade é da liderança da igreja. O dom da profecia hoje não tem a mesma autoridade canônica das Escrituras. Vamos ver o que diz 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, ela não foi canonizada. Ela não passou, ela não está acima dessa palavra. Ela está de acordo com o que Deus quer falar, mas ela não está acima dessa palavra.
porque as escrituras aqui, elas são infalíveis. A profecia atual deve ser julgada. Foi o que eu falei aqui no capítulo 14 e no versículo 29. Fale 2 ou 3 e os outros julgue. Você vai analisar, você não vai julgar a vida de ninguém, mano. É julgar, você vai observar a conotação da profecia. Se ela é de Deus ou se é meramente humana. Se é o homem que está falando, porque às vezes a pessoa deixa ser levada por emoção. Você vai entender se é Deus que está falando. E porque senão vira. Mas não, se fosse um culto todinho de profecia. Profecia boa é. Deus já falou comigo? Já. Deus já falou comigo muitas vezes. E sem barulho, sem rapapé, sem pular, sem aldapiar. Só chegou e entregou o recado de Deus. Não precisa um aparato. E tem pessoas que alguém vai falar com ele, ele já se curvando de ouvir a mensagem. Se eu nem falou ainda, ele já está sendo. Amado, ouça a palavra. Alguém transmitiu a mensagem primeiro. Fica ali ouvindo, fica atento o que Deus está falando através daquela pessoa. Você saber o que está sendo dito. Você sabendo o que Deus está falando de você, a respeito de você, ouça. Quando, na minha época, quando alguém terminava a mensagem, que entregava, a igreja ficava ouvindo. Você sabia quando era Deus que está falando. Quando é Deus que está falando, você conhece. Toda a igreja recebe. Eu tive uma experiência. Pastoreava uma determinada igreja. E chegou uma senhora lá para a cidade. E estava cobrando para profetizar. E uma irmã chamou essa irmã para pregar lá num culto. Sem me consultar. E quando ela começou a pregar, ela não pregou não. Só exortando a igreja. Você, boca de ferro, abre essa boca. Quando eu vi esse aí, eu disse, esse negócio aqui já não é de Deus. Não precisa você mandar ninguém glorificar, amado. Se você mandar conteúdo, a igreja glorifica. Até as pessoas estão tão preocupadas em ver se a igreja está glorificando, é pedindo para glorificar. Não precisa isso. Entregue a mensagem da palavra do Senhor, que Deus, a igreja vai se alegrar na presença do Senhor. E eu via muito preocupado com aquele negócio. E aí, entregou a mensagem, eu não senti nada de Deus. Eu disse, eu preciso aceitar Jesus novamente. Eu não estou sentindo nada desse negócio aqui. Aí, passou. Quando foi no dia seguinte, a história lá da irmã, que tinha deixado o marido, um menino, lá para Belém, e estava vindo fazendo a obra do Senhor que Deus estava mandando. Queria nem saber de marido e nem de filho. Não tem alguma coisa errada. Porque o casal primeiro precisa cuidar da casa. Ele cuida primeiro da sua casa e depois você faz a obra do Senhor. Como é que você vai deixar seu esposo com fome, menino sem cuidar e dizer que está fazendo a obra do Senhor? Deus não se agrada disso, amado. Cuide da sua família e faça a obra do Senhor. Aí eu vi lá, cobrando para ir embora, porque o pessoal começou a não dar crédito na profecia. Não precisa forçar a barra, amado, para dizer que Deus está entregando, não. Nada disso. Quanto mais simples se colocar na presença do Senhor, mais Ele vai lhe usar como instrumento na mão dele. Não queira isso para si. Passe a glória para o Senhor. Dê graças ao Deus porque você está sendo instrumento do Senhor. Não queira tirar proveito. Ah, Deus me usa agora. Mano, eu quero saber como é que está aqui. Sim, tudo bem, mas primeiro está aqui o número do Pix. E é tantos reais. Se você depositar, a profecia chega. Se for, quanto mais valor, maior é a profecia. Então, desse jeito, nós estamos vendo esse dia. Nós estamos vendo aí nas redes sociais. Né? Mas não precisa nada disso. Precisamos colocar como instrumento na mão do Senhor. Vamos ver o que diz o profeta Ezequiel.
Ezequiel, capítulo 13, versículo 3, versículo 2 e 3 diz assim: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que só profetiza o que vê o seu coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viu, Deus não mostrou nada, e ele quer transmitir a mensagem. E aqui manda repreender esse tipo de profeta. Nós vemos no dia do rei Acabe, né? Rei Acabe, 400 profetas de Baal, 450 de Azer, tudo profetizando a favor de Acabe. E Acabe deixando-se levar. Josafá chega fazendo uma visita amistosa ao rei Acabe, e naquela visita amistosa que ele faz, ele observa, chama ele para ir para uma batalha, e ele, ouvindo aqueles profetas, ele não deu muito crédito. Isso não tem nenhum homem que nós podemos ser usado por Deus, não. Os 450, ele não... Josafá tinha um discernimento, não tinha? Ele disse: não, isso aqui não mexeu comigo, não. Não me convenceram, não. Tem um, mas só fala contra mim. Ele não fala nada que me agrada. Aí mandaram chamar Micaías. Aí Micaías, o portador já deu logo, deixou de dizer: ó, tu vai fazer assim, assim. Tu vai falar isso e isso, porque lá já está todo mundo combinado que é aquele ali. Você já vai falar esse aqui, já está tudo acertado. E aí quando chega Micaías, o rei disse a isso: não, pode subir que Deus é contigo. Aí até o rei já duvidou, que ele estava falando. Não, fala a verdade. Se quer saber da verdade, se tu vai, mas tu não vai voltar. Na menor ele repreendeu: se eu não te falei, está aqui, 1 Reis, capítulo 22. Quando ele chegou, ele diz assim, o versículo 10 diz assim: e o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, estava sentado, cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizaram na sua presença. E aqui o profeta de lá, um dos líderes lá, Zedequias, esse estava falando tudo que agradava. Quando chega Micaías, diz assim, no versículo 24, versículo 23, 22, e disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Micaías já desmascarou todos os profetas de Baal. Diz que Deus estava falando tudo mentira. E aí o versículo 23: agora pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então, naquele momento, Micaías, ele foi ferido, porque esse profeta Zedequias, ele não se convenceu, ele não gostou da verdade, e ele feriu Micaías. Mas Micaías, ele permaneceu com a verdade. Quando o rei mandou, disse: olha, prendei aí, deixar ele preso. Quando eu voltar, eu vou soltar. Ao versículo 28. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais: ouve todo o povo. O rei ouviu Micaías? Não. Ele deixou ser levado pela multidão. Multidão das profecias. Cuidado com a multidão das profecias. Não tem homem de Deus, não tem mulher de Deus, que seja um instrumento na mão do Senhor. Não se precipite de ouvir qualquer mensagem.
Tem homem e mulher de Deus e ele voltou? Não. Ele não ouviu a mensagem da parte do Senhor, mas também ele não voltou. Estava na batalha. Josafá por pouco também não era levado, mas ele tinha o temor de Deus. Deus deu um escape a ele. Mas o rei Acabe, ele não voltou, porque ele não tinha compromisso com a verdade, com aquilo que vinha diretamente da parte do Senhor nosso Deus. Então, meus amados, o dom de profecia é para a igreja, é para a edificação, é para a exortação e consolação da igreja do Senhor. Se coloque na presença de Deus e Deus vai lhe usar. Se você tem desejo, se eu tenho desejo de ser um instrumento do meu Senhor, Deus me usar com esse dom, busca o Senhor, vou orar e Deus vai te usar na ocasião certa, no momento certo, Ele vai te usar, mas não se empolgue. Lembra do que eu falei aqui terça-feira passada? O jovem apressado, cortando o madeiro, deixou o machado cair, né? E o machado era o quê? Emprestado. E o machado não era dele. O machado era emprestado. Então os dons não é nosso. Ele é do Espírito Santo. Mas Ele quer usar você. Amém? E Deus e Cristo nos abençoe. Continue falando aos nossos corações.